O que é uma execução de título extrajudicial? Vamos lá, galera. O vídeo de hoje é para falar com vocês sobre execução. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos que eu vou fazer sobre a matéria execução. Depois também eu pretendo fazer sobre o processo de conhecimento. Enfim, trazer todo o processo aqui, desde o começo, lá no processo de conhecimento, quando você protocola a sua primeira petição inicial, até a execução ou o cumprimento de sentença, se for o caso, passando pelos recursos e tudo mais. Então a intenção é fazer vários vídeos abordando assuntos relacionados a processo civil. Vamos começar pela execução, vamos começar por esse processo, porque ele é muito mais difícil de entender, pelo que eu percebo, dos alunos e de todos os que atuam com o processo judicial. O processo de conhecimento, ele tem já ele já é explicado várias vezes em várias disciplinas. Naturalmente, você acaba aprendendo o processo de conhecimento lá no processo penal, lá no processo do trabalho, claro, com ritos diferentes, com leis diferentes, mas é muito parecido a estrutura, a linha lógica, né? Começa com uma petição inicial, um criminal é uma denúncia, claro, lá tem um inquérito que antecede o processo, mas é aí na fase administrativa. Mas aqui no civil você começa com uma petição inicial, no trabalhista você começa com uma petição inicial, no direito administrativo você começa com uma petição inicial, então é mais fácil de entender o processo de conhecimento porque você acaba vendo em vários outras áreas. A execução, por sua vez, ela existe também em outras áreas, como no direito do trabalho, mas aqui existem suas peculiaridades e eu posso dizer que é a maioria das ações no judiciário, é a ação de execução de título extrajudicial. O vídeo de hoje ele não vai abordar muito o Código de Processo Civil. Ele vai abordar basicamente alguns conceitos de execução para você entender. E aí os próximos a gente vai avançando conforme for a evolução dos vídeos. Então vamos lá. Execução. O que é uma execução primeiramente para você entender? Você lembra que o processo de conhecimento, se eu for pegar a linha lógica, a linha cronológica do processo, você lembra que ele começa com a petição inicial, depois pode ter uma audiência, mas vamos para as partes, para os documentos propriamente dito, né, para a parte escrita. Depois é feita a contestação pelo réu, aí depois abre o prazo ali para a réplica, que é a manifestação sobre essa contestação. Depois disso, é feito o saneamento do processo, audiência de instrução e julgamento, e aí alegações finais e sentença. Dessa sentença, cabe recurso, sobe para o tribunal. Lá no tribunal tem várias fases também. O relator recebe, encaminha faz o voto, encaminha para o colegiado vai julgar, e aí esse julgamento é formado o acórdão. Enfim, aí quando descer de volta, lá no tribunal não acabou, tá, gente? Assim, só estou fazendo um resumão, tem várias hipóteses de recurso, desde embargos de declaração para o próprio tribunal, até recurso especial, recurso originado para o STJ e STF. Então tem várias hipóteses de recurso. A intenção aqui não é falar disso. A intenção aqui é vir para a execução. Quando descer de novo, ou seja, transitar em julgado, não cabe mais recurso, a parte pode agora ir para uma terceira fase do processo que se chama cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é uma forma de execução, só que de um título judicial. Ou seja, agora eu vou também fazer uma petição inicial. Lembra que o processo de conhecimento começou aqui, né? E aí ele veio, tal, subiu para o tribunal, teve o processo no tribunal, aí depois desceu de novo agora ele está aqui de novo, começar com uma petição inicial agora de cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença eu vou pedir para a parte contrária, para a parte perdedora, que pode ser autor e réu, né? Não sei quem ganhou ali, que pague. Então a intenção agora é que pague. A execução, então, é isso. A execução é você mandar pagar, a intimação para pagar, a citação do réu ou do autor, quem perdeu a ação, para efetuar um pagamento, seja de honorários ou do que foi arbitrado ali na sentença. Então você sabe que o cumprimento de sentença, que a gente também vai ver com mais calma depois, ele serve para pagar, para que seja feito o pagamento por quem perdeu o processo ali. Então, eu posso afirmar com 100% de certeza que o cumprimento de sentença é uma forma de execução de um título, só que um título judicial, que é a sentença ou o acórdão. Eu estou executando aquela decisão judicial. Por isso que eu chamo de cumprimento de sentença. Mas antigamente eu chamava de execução de sentença. Era muito comum eu chamar assim. Então, se aqui é uma execução, qual é a finalidade então dessa execução?
é forçar, é fazer com que a parte que deve alguma coisa faça o pagamento. Então, se eu protocolo cumprimento de sentença, porque o réu perdeu ali uma condenação de 10 mil reais, vamos supor, o autor vai protocolar lá o cumprimento de sentença para que o réu pague os 10 mil reais que foi arbitrado lá na sentença, que já transitou em julgado. Então o réu vai fazer o quê? Vai ser intimado vai ser citado, no caso, para pagar, para efetuar o pagamento. Ou seja, ali é o momento em que o réu começa a dever, ele está devendo, não é mais uma fase de conhecimento para conhecer o direito. E se ele não pagar? Se ele não pagar, ele vai ter ali bloqueio de conta, bloqueio de bens e tudo que for necessário para encontrar o valor que é devido para forçá-lo a pagar. Então essa é a natureza da execução. Forçar o réu, forçar a parte contrária, o executado, a efetuar o pagamento. Bom, e a execução de título extrajudicial? É a mesma coisa, só que não é de uma sentença nem de um acordo. A execução também tem o objetivo de forçar a pagar. E diferentemente desse processo aqui que eu acabei de desenhar a linha cronológica para vocês, processo de conhecimento, sobe para o recurso, depois desce aqui no cumprimento de sentença, a execução já começa aqui no começo, porque eu não preciso passar por isso tudo aqui para conhecer um direito. Eu já tenho um título que eu chamo de título extrajudicial. É um título, é um documento, é um contrato que eu já posso executar desde o começo. E aonde que está exposto quais são esses títulos? Está lá no CPC. Lá no artigo 778, ele diz que, 778 do CPC, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere o título executivo. E a lei confere o título executivo aonde? No 784. O 784 diz assim, ó, são títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Inciso 2, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Inciso 3, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Inciso 4, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Ou seja, todos aqueles incisos ali do 784, eles são, é possível a sua execução. Então, se você tem um documento daquela natureza, você consegue fazer a execução. Eu vou usar o mais comum aqui a título de exemplo, que é o inciso 3º, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Vamos supor que você empresta um dinheiro aí para um amigo seu. Você, inteligente, faz lá um contrato, faz um documento dizendo que esse teu amigo te deve aí 5 mil reais. E aí você sabe que você leu o CPC e você sabe que precisa de duas testemunhas para ele ser um título executivo. E aí você faz o quê? Você pega a assinatura de duas testemunhas nesse documento. Então tem a sua assinatura, o do devedor, do seu amigo, e duas testemunhas. Esse documento, pela lei, é um título executivo. Significa que se esse devedor ficar devendo, se ele não pagar, naturalmente ele pode ser executado. Significa que o processo não vai começar com um processo de conhecimento aqui, para no final de dar a sentença dizendo, realmente ele tem que pagar. Não, ele vai começar direto com a execução, o juiz mandando o quê? Pagar. Intime-se, cite-se o réu, ou executado, nesse caso, não chamo de réu, cite-se o executado para pagar o valor de 5 mil reais com correção, juros, enfim, tudo que você colocou lá no seu contrato. Então, se você não tivesse escolhido as testemunhas, se você tivesse feito somente a assinatura sua e do autor, você poderia entrar com a execução? Não, porque daí você não cumpre com o que dispõe o inciso 3º, documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Então, obrigatoriamente, você tem que cumprir com o requisito. O que você faz com esse documento se você tivesse somente a assinatura sua e do devedor? Tem outras hipóteses. A lei traz outras hipóteses de você tentar agilizar o procedimento sem entrar com o processo de conhecimento. Tem o que a gente chama de ação monitória, mas isso é objeto para outra aula. Aqui, se você tivesse somente a assinatura sua e do devedor, você poderia sim fazer ali uma linha cronológica, né? De novo, você poderia entrar com o processo de conhecimento, nesse processo de conhecimento reconhecer que é devido, mas execução não, você não teria essa hipótese. Bom, então, tendo essas hipóteses do 784, você pode sim ingressar com uma ação de execução de um título extrajudicial. Para quê?
para que ele pague, para que o executado efetue o pagamento, para que o devedor seja compelado a pagar. Então ali ele vai ser intimado. Se ele não pagar, ele pode ter o bloqueio de conta através do Sisbajude, ele pode ter bloqueio de bens, uma eventual casa, imóvel que ele tenha, eventual carro, moto que ele tenha, barco, avião, enfim, tudo que esse devedor tiver pode ser objeto, pode servir para liquidar a dívida que ele tem com você. E não tem para onde correr. Se ele tem a dívida com você, ele vai ter que pagar em algum momento. Existe um meio de defesa dele? Existe, que é o embargo à execução no prazo da lei. A gente vai falar sobre isso também em outra oportunidade. Tá, Matheus? Só para a gente fechar então essa aula inaugural. Então, são títulos executivos somente o que está no 784, correto? Se não tiver ali, não é título executivo. Correto, com algumas aspas, porque o inciso 12, ele fala que são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos, os quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Significa dizer que se outra lei disser que é um título executivo, também o é. Então, o contrato bancário é um exemplo disso. Não está aqui nesse rol, mas existe uma lei própria que fala que a cédula de crédito bancário é sim um título executivo. Então, se tiver uma lei própria que fala que é um título executivo, então eu vou considerar como tal. A aula de hoje é bem introdutória, só para te dar uma base sobre execução e claro que a gente vai trazer aí outros vídeos abordando, sempre avançando um pouquinho mais sobre execução, processo de conhecimento e tudo que a gente puder trazer de Código de Processo Civil para você. Um abraço e até a próxima.